Todas as drogas, ou cada uma delas, teria que ter uma política, porque elas são diferentes entre si. A maconha é hoje um dos produtos mais importantes da economia de vários países, inclusive os mais desenvolvidos. Hoje, o debate sobre a legalização da maconha é um tema que já está, de certa forma, irreversível, porque existem cerca de 300 milhões de consumidores no mundo, no Brasil se calcula algo entre 3 e 5 milhões, e há um negócio, enfim, financeiro em torno desse comércio que é gigantesco, é uma commodity, é o principal produto do agronegócio da Califórnia, do Canadá, o México, a Argentina, o Uruguai, vários países latino-americanos estão indo em direção à legalização, e isso vai, de fato, reverter uma situação absurda que existiu durante cerca de um século, que é uma planta extremamente útil, muito pouco perigosa, com um grau de dano muito reduzido, e que veio sendo objeto de uma perseguição totalmente sem base científica. O que a gente tem assistido em relação aos países que tiveram essas políticas mais flexíveis, primeiro a descriminalização e depois a legalização, é que primeiro aumentou definitivamente o consumo. Não é, a gente pode olhar para o Brasil e o álcool, mas não precisa não. Se a gente for olhar para a maconha na Inglaterra e a maconha nos outros países europeus onde ela é legalizada, o consumo aumentou de uma forma importante. E aí quando a gente olha consumo aumentado de uma droga que não é um produto qualquer, que é um produto diferente, que tem implicações biológicas, psicossociais, portanto econômicas também e até espirituais, eu acho que a gente tem que se preocupar com essas repercussões. Quais foram nesses outros países? Uma droga legalizada, ela muda em relação ao mercado consideravelmente, né? Você vai ter preço baixo em relação a essa droga, porque agora ela está disponível, totalmente acessível, e o mercado é que vai fazer a regulação. Dificilmente o Estado consegue fazer a regulação sozinho. É quase que impossível. Então há hoje uma rediscussão no âmbito da comunidade científica internacional que identifica na legalização das drogas em geral, mas da maconha em particular, que é uma das mais usadas, uma medida útil no sentido de viabilizar usos potencialmente positivos e particularmente uma medida que vai bloquear a rentabilização hipertrofiada do tráfico que só existe por causa da proibição. Quanto mais drogas liberadas nós temos, menor a percepção de risco em relação à droga. Por quê? Porque a droga passa a fazer parte do cotidiano. Então é como se a droga não fosse um fenômeno tão complexo assim. Puxa, a vida está lá na mesa, né? A cerveja está na mesa do meu pai, a maconha vai estar também. O tabaco já está também. E aí nós vamos ter que nos ver com isso. Então não é uma questão só de ir para o coffee shop e sentar e puxar um baseado. É uma questão que se naquele indivíduo, esse puxar de baseado, ligar uma chavinha no cérebro de uma área específica do quero mais, ele vai usar de novo, vai repetir, vai abusar e pode ficar dependente. E aí a gente tem um outro fenômeno. Num aspecto, eu acho que o modelo californiano e norte-americano em geral é muito útil, sobretudo no sentido de desconstruir uma visão muito equivocada que existe sobre os supostos perigos dessa planta. Na verdade, o que ocorreu na Califórnia foi a legalização para uso terapêutico. Então, pessoas idosas, pacientes de câncer, de AIDS, pessoas que têm problemas gástricos, problemas de convulsão, problemas de espasmos gastrointestinais, tudo isso é acalmado pelo uso da maconha. Legalizar uma droga passa, nos países desenvolvidos foi assim que isso aconteceu, por uma política muito consistente em relação às drogas, com medidas preventivas, assistenciais, de controle da oferta, que, como eu falei no início, nem sempre dão conta da regulação do mercado. Mas tudo bem, se eu não conseguir regular tão bem o mercado, eu vou ter medidas preventivas, as pessoas vão saber sobre a droga.
Elas vão aprender sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, sobre o impacto da droga e vão se proteger. Ah, bom, mas para aquele que infelizmente desenvolver dependência de maconha, por exemplo, tá bom, nós vamos ter as medidas assistenciais e aí nós vamos tratar desse indivíduo para que o impacto da maconha na vida acadêmica, na vida laboral, na sua relação social, em geral, como qualquer outro tipo de droga, seja menor, porque ele vai ter disponível, acessível, de boa qualidade, um bom tratamento. Eu sou um grande defensor da iniciativa uruguaia, eu acho que ela veio trazer um modelo alternativo a um modelo que já estava em execução nos Estados Unidos, na Espanha e em outros países, que era uma legalização em base unicamente à iniciativa privada. O Uruguai traz um elemento novo, que é o fornecimento do Estado. Isso é muito importante por duas razões. Em primeiro, porque toda a renda desse mercado vai poder ser auferida pelo Estado, que vai devolver à sociedade na forma de investimentos públicos na área de saúde, inclusive para tratar pessoas que tenham uso abusivo de maconha ou de outras plantas e drogas que necessitem assistência. Então haveria como você aumentar em muito o orçamento público da área de saúde com as rendas desse negócio. Países que já legalizaram a maconha ou que descriminalizaram, eles observam uma taxa de acidente de carro tão importante quanto a do álcool. Os Estados Unidos têm essas pesquisas sobre o indivíduo que usa maconha e dirige. Existe um outro elemento fundamental nesse debate que muitas vezes é pouco colocado, que é uma questão, digamos, até filosófica, ligada à noção de que é da liberdade dos indivíduos escolherem as pautas de existência em relação ao que comem, a que tipo de tratamento médico praticam, a que religião eles acreditam, a que tipo de tratamento médico. Ou seja, todas as esferas da autodeterminação do corpo devem ser da alçada dos indivíduos adultos e responsáveis poderem escolher, inclusive se isso fizer mal a eles. Por exemplo, se a pessoa come demasiado açúcar ou gorduras animais, pode ter obesidade, males cardiovasculares, etc. É uma pauta dietética inadequada. Mas ninguém vai criminalizar alguém porque ela está fazendo mal a si mesmo porque está comendo em demasia e se tornando obeso. Maconha, uma droga perturbadora do sistema nervoso central, classificada assim farmacologicamente. Álcool, uma droga depressora do sistema nervoso central. Cocaína, uma droga estimulante do sistema nervoso central. Cada uma delas é diferente na própria ação. Então, com certeza o impacto é diferente. Só que não significa que é melhor ou pior. Até hoje, na ciência, nós temos tratamento para dependência de álcool, um protocolo muito claro, efetivo, que resolve para 50%, 60% dos dependentes de álcool. Nós não temos nada para as outras drogas. Pior do que isso é que nós temos usuário de múltiplas drogas.